Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Primeiro processo da pauta, processo 934. O relator, doutor Alexandre. Doutora... Tá saindo? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Doutor, senhor Alexandre... tá bem embaixo aqui, na verdade. Tá... Estou sim. Sim, tranquilo. Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Doutor Aurélio, as provas testemunhal, documental, só a declaração que foi juntada. Perfeito. Então, passar para o relatório, doutor Alexandre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos aqui presentes e passo aqui ao caso presente. 934/2022, Paulista Sub-13, Linense Penapolense. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia como infrator o primeiro árbitro assistente, aliás, o árbitro assistente 1, Alexandre Médici Gouveia, por infração ao 258. Segundo consta do relatório delegado, auxiliar número 1, Alexandre Médici Gouveia, no momento em que estava na frente do banco de reservas da equipe mandante, disse as seguintes palavras em alto e bom tom para os membros da referida comissão técnica para o Gandula. Abre aspas, afasta aí, caralho. Se não bastasse isso, ainda constou que continuou a promover aqui outras palavras para a referida comissão. Nesse sentido, pede a aplicação das sanções previstas no artigo 258 do CBJD, senhor presidente. Obrigado, doutor. Vamos começar, então, ouvindo o senhor Alexandre. O senhor Alexandre está me ouvindo bem? Estou sim, doutor. O relator vai conduzir aqui o seu depoimento. Então, doutor Alexandre, quando estiver apto. Tá bom. Tudo bem, senhor Alexandre? O senhor me ouve? A testemunha tem que estar fora da sala. Como que tem esse detalhe? Posso falar? Hugo testemunha. Só um minuto. Como que a gente pode... Tem como a gente tirar e depois ele entra? É uma boa pergunta. E depois retornar, né? Alexandre, não, na verdade, perdão. O outro, o Hugo, você consegue sair da sala por enquanto para a gente ouvir o testemunho? Daqui a pouco você retorna? Sim. O Daniel vai te avisar quando for o momento de retornar, tá bom? Beleza. Obrigado. Nada. Não consegue voltar, né? Acho que já foi, né? Foi. Agora sim. Agora sim. Senhor Alexandre, o senhor ouviu aqui o que eu relatei da denúncia. O que o senhor tem a dizer a respeito desse episódio? Enfim, qual que é a versão do senhor a respeito disso? Eu ouvi sim, doutor. Doutor, primeiramente, eu estou há 16 anos, desde 2006, na Federação Paulista de Futebol. Eu nunca passei por essa situação, nunca estive nesse tribunal e nem gostaria de estar. Primeiramente isso. Eu sempre respeitei todo mundo, tudo quanto é pessoa, até mesmo em qualquer jogos de futebol que eu já atuei. Nunca falei um palavrão para ninguém. Pelo contrário, sempre ouvi as pessoas falarem para mim, tá? Primeiramente isso. A questão aqui, eu posso ir por partes, doutor, falando? Claro, Sobre o meu à processo vontade, pode falar. Posso? Pode falar. Aqui a questão do afasta aqui, caralho. Primeiro, se você vê no relato aí da súmula do delegado, essa confusão aí toda começa com um médico da equipe do Penapolense. Uma criança aí do Sub-13, ela jogou o tempo todo do primeiro tempo com a proteção conferida pela equipe de arbitragem. Que correto que somos nós que conferimos, né, doutor? Está na regra do jogo, né? E nós conferimos tudo. O quarto árbitro, durante ali o jogo, falou para o médico, falou para todo mundo ouvir, entendeu? Wesley, entendeu? Que estava na equipe de arbitragem. E o médico, ele insistiu que o jogo não podia continuar por causa daquela proteção. Doutor, essa proteção, o menino jogou no primeiro e no segundo tempo
do jogo passado, se você olhar aí na tabela, do Sub-13, e o mesmo delegado esteve também, entendeu? Na partida. O menino jogou. E o menino também jogou, doutor, nessa partida agora que eu também estive domingo passado, sem ser esse domingo no outro, com o mesmo delegado. O menino jogou os 2 tempos. E a equipe do Araçatuba nem reclamou, nem o médico reclamou desse equipamento, que é um equipamento correto que o menino estava usando, que toda a equipe de arbitragem conferiu. Entendeu? Então não tinha nada irregular perante o menino. Eu chamei os 2 médicos, os dois médicos conferiram. O médico, lógico, da casa falou que pode jogar, o outro não queria, entendeu? Então toda essa questão, o banco de reserva, o médico, o gandula, tudo que estava ali beirando o banco de reserva, começou a me atrapalhar no meu jogo. Começou a me hostilizar durante o meu jogo. E eu só tinha uma função. Afasta aí, fica quieto, por favor, que eu preciso bandeirar. Eles iam até a linha que eu estava bandeirando, não deixava eu bandeirar. Eu, em nenhum momento, eu quis proferir nenhuma palavra para ninguém. Eu só pedi afasta aí, fica quieto. Entendeu? Em nenhum momento eu quis falar algum palavrão para ninguém. Eu só queria trabalhar. Tanto que quando acabou o jogo, ninguém veio falar isso para mim. Entendeu? Senhor Alexandre, Apenas... só para esclarecer aqui um ponto objetivo do que o senhor está dizendo, aqui fala que teria sido proferido isso em relação à comissão técnica e ao Gandula, não foi nem só a um nem só a outro, ou seja, é um coletivo de personagens aqui que o senhor teria de alguma forma se desentendido. E essas informações são falsas, então o senhor falou que ficou até com vontade disso, daquilo, mas o que o senhor acabou falando? O senhor xingou, não xingou? Se xingou, falou que palavras? Afasta aí, fica quieto. Entendeu? Depois eu fui até o quarto árbitro e falei caralho, mas falei caralho com desabafo para mim. Em nenhum momento eu falei caralho para eles. Para ninguém. Nenhum momento. Então E o senhor outra questão também. o senhor só falou afasta aí. Essa foi a única, em toda essa discussão, Isso. o senhor só usou essa palavra, afasta aí. Afasta aí, fica quieto. Quando eu falei a palavra caralho, eu falei perto do quarto árbitro do Wesley como um desabafo para mim mesmo. Eu não falei para banco de reserva, para comissão técnica. Eu louco, tinha um monte de criança atrás de mim. Jamais eu faço isso. E essa afirmação que o senhor teria chamado alguém de viadinho, quem que foi que o senhor chamou de viadinho? Foi o quarto árbitro? Foi a comissão técnica? Foi o Gandula? Para quem teria sido essa expressão? Viadinho, eu não chamei ninguém. Essa expressão eu não utilizei. Tinha 2 policiais atrás de mim. Se tivesse ouvido eu falar alguma coisa quanto a isso, com certeza tinha parado o jogo e tinha chamado minha atenção. No mínimo, eles tinham feito isso. Jamais eu trato pessoas dessa forma. Jamais. Isso eu nego. O senhor tem mais alguma coisa a considerar ou explicar a respeito disso? Não, eu só quero dizer assim que eu, em nenhum momento, vou afirmar, em nenhum momento eu tive a intenção de hostilizar, de falar algum palavrão para alguém. E também essa palavra caralho, afasta aí, é uma coisa cotidiana do futebol. Eu vejo treinadores falando para mim, eu vejo gandulas falando um para o outro, eu vejo jogadores falando um para o outro. Afasta aí, deixa eu pegar a bola. É uma palavra cotidiana do futebol. Tá certo. Da minha parte, estou satisfeito, Alexandre. Eu vou passar para o presidente para ele conduzir, ver se mais alguém tem algo a questionar. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre. Doutor Osvaldo? Não, estou satisfeito. Satisfeito, doutor Breno? A Procuradoria? Eu tenho uma pergunta, doutor Rafael. À vontade. Oi, senhor Alexandre, boa tarde. O senhor me ouve? Boa tarde, ouço sim. O senhor discutiu ou não discutiu nesse momento aqui relatado na denúncia? Na verdade, não tinha nem tempo de eu discutir. Eu tinha que prestar atenção no lance que estava na minha frente. Eu não posso parar o jogo e discutir com alguém. Senão eu passo o lance. Eu estou na linha do penúltimo defensor.
Tá bem, obrigada. Nada. Aurélio, tem alguma pergunta? Alexandre, obrigado. Também não, acho que não tem mais Obrigado. esclarecimentos a ser feito. Você pede para ele entrar na sala? Alexandre, se você quiser continuar assistindo, não tem problema. Se você quiser sair, você também está liberado. Eu quero assistir, doutor. Eu quero Perfeito, não- assistir, mas eu posso desligar o meu áudio? Pode sim, pode sim. Agradeço, Então, tá obrigado. bom, obrigado. Quem vai entrar agora é o senhor Hugo. Delegado, né? Senhor Hugo, boa tarde, você me escuta? A gente não está te escutando. Tem que liberar o áudio. Aí, foi? Agora sim. Tá me escutando bem? Sim, perfeito. Eu vou passar aqui para o doutor Alexandre, ele vai conduzir o seu testemunho, tá bom? Tá. Doutor Alexandre, com a palavra. Tudo bem, senhor Hugo? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. O senhor deve ter escutado eu iniciar aqui, relatando resumidamente a denúncia. Basicamente, o senhor relata, né, que teria visto esse início de discussão ali do senhor Alexandre, próximo ao banco de equipe técnica, enfim, falado do afasta aí, caralho. E depois o senhor relata, que, pelo que eu entendi, que não teria ouvido, mas que ouviu dizerem que ele teria ainda chamado alguém de viadinho ali, ou a comissão técnica, ou o gandula, ou quem quer que seja. O que o senhor tem a falar disso? O que o senhor ouviu? O que o senhor realmente viu ou ouviu alguém dizer e como é que foi tudo isso? Me explica um pouco melhor. O que eu ouvi foi quando ele passa na frente do banco de reservas, ele fala, afasta aí, caralho, porque a comissão técnica tava em cima dele, discutindo e questionando alguma coisa. Aí a jogada vai para a linha de fundo, eles se afastam e aí depois eles começam a discutir. O Gandula, se eu não me engano, fala que ele chamou ele de viadinho. Na hora que o Alexandre é acusado, ele fala: não, isso eu não falei, não falei, você não tô falando isso. Aí eu ouvi, né? Fui até o pessoal e falei: o que tá acontecendo? Eles falaram assim: ó, aconteceu isso, que eu acabei de falar. Ele chamou o Gandula aqui de viadinho. E ele continuou falando: não chamei, não chamei. E aí foi um questionamento da própria comissão técnica do Linense para que eu colocasse isso no relatório. Eu não ouvi isso. Foi só uma reclamação da equipe mandante, né, que estava ali, e o senhor Alexandre, que estava como auxiliar número 1, mesmo durante o jogo e até após o jogo, negou que tinha dito isso. Senhor Hugo, então só para eu entender objetivamente, o que o senhor viu e pode testemunhar falando por ter visto, é só que ele teria falado afasta aí, caralho, naquele primeiro momento, é isso? Exatamente, exatamente. Tá certo, senhor presidente, da minha parte, sem mais questões. Obrigado, doutor. Doutor Osvaldo? Eu estou satisfeito. Doutor Breno? Senhor Hugo, só um questionamento. Sim. Nesse momento aí que teve essa discussão, o jogo estava rolando, certo? Certo. E foi paralisado? Aconteceu alguma coisa assim ou não? Foi Não foi paralisada. Não foi uma discussão assim muito efusiva. Foi um momento de discussão ali entre a comissão técnica e o auxiliar, mas não foi nada efusivo assim, nem nada que precisasse demandasse parar o jogo. Então o jogo continuou rolando, tanto que isso acontece
porque o jogo, a bola vai para a linha de fundo, o auxiliar se desloca para a linha de fundo, e aí eu não consigo ouvir. E aí, quando retorno com essas queixas, entendeu? Perfeito, obrigado. Doutora Mariana? Não. Sem perguntas. Doutor Aurélio, tem algum questionamento? Sim, doutor. Agora Sim, sim. doutor, por favor. Na verdade, boa noite, né? Ao senhor Hugo, obrigado por participar aí. Só para a gente confirmar realmente, o senhor já relatou também aqui que a imobilização que o atleta estava usando, já desde o primeiro tempo, ele já estava usando essa imobilização, né? Então, o senhor até coloca no relatório que questionou o quarto árbitro se haviam feito essa conferência e foi feito, não é isso? Isso. Tá bom. E agora, só para eu confesso ao senhor, aqui, ó, 22 anos de árbitro e sempre tem tantas mudanças, eu queria que o senhor me explicasse, por favor, qual é a função do delegado da partida? O que o senhor tem que fazer numa partida de futebol, por favor? A gente trabalha com a supervisão do evento, né? De tudo que está acontecendo e de possíveis problemas que possam acontecer antes, durante e após a partida. Durante a partida, alguma coisa que aconteça, o senhor também tem força de fazer alguma coisa? Depende do que pode ser, do que o senhor está falando. Se for entre as 4 linhas durante o jogo, não. Mas em questões até de arquibancada, comportamento de torcedores, observar o comportamento da comissão técnica, esse tipo de coisa. É isso que eu queria entrar, porque o senhor relata bem aqui que eles insistiram e ficaram em cima do quarto do árbitro assistente quando ele estava trabalhando. Eu queria saber se o senhor tomou alguma coisa, tomou alguma atitude com relação a isso, né? Isso não foi relatado. Quando foi questionado sobre a... Não, o senhor viu que eles a- estavam em cima do assistente número 1 e o senhor não foi lá e falou para eles se sentarem, para se comportar diretamente, de direito no jogo? Não, até foi feito pela equipe de arbitragem isso. A equipe de arbitragem esclareceu que essa imobilização ela podia ter sido usada e acabou ali a discussão. Só o médico da equipe mandante que continuou discutindo, e aí essa discussão ela aumentou um pouco, não a ponto de paralisar a partida, né? Mas aí aconteceu isso, o que está falado no relatório. Satisfeito, doutor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor Hugo. Fica à vontade para, se quiser sair ou acompanhar, fica à vontade. Tá ok. Agora o último depoimento, senhor. Daniel, por favor. Daniel, você é o quê? Eu sou. Não precisa ouvir Tá. essa pessoa aí. Tá. Não, mas precisa ouvir ele também? Não. Eu faço parte do departamento de operação de jogo da federação. Perfeito. Doutor Alexandre? Desculpa, qual o seu nome, professor? Daniel Gualassi. Daniel. Daniel, bom, acho que o senhor já escutou um pouco o que a gente está discutindo. O que o senhor presenciou disso, viu, tem a esclarecer, enfim. Aconteceu, não aconteceu? Se aconteceu, o que aconteceu? Quem falou o quê? Na verdade, eu vou explicar um pouco do nosso processo interno, que é o seguinte: nós temos os relatórios dos delegados de jogo, que é um documento oficial da partida, o qual nós compilamos todas as ocorrências, categorizamos as ocorrências e depois distribuímos para os seus respectivos departamentos. Isso é um processo natural interno nosso. E acabou que tivemos essa ocorrência somente relatada no relatório do delegado, e geralmente, quando é uma questão disciplinar que acontece nas partidas, quem é responsável é o TJD, o departamento responsável. Então, a gente acabou encaminhando para a secretaria do TJD e gerou a denúncia. Mas isso é de praxe. Todas e quaisquer ocorrências que constam apenas no relatório do delegado, a gente encaminha para o TJD ou para os outros departamentos, questões de infraestrutura, marketing. Isso é um processo interno nosso. Tem muito mais a questionar. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Então, doutor Breno? Na verdade, é só uma dúvida que me ficou. Esse procedimento que o senhor relatou é uma coisa mais protocolar ou existe minimamente um juízo de valor? Os senhores olham a ocorrência efetivamente? Como que funcionaria isso? Sim, quando é algo mais grave, a gente aplica-se multa administrativa, a gente faz
lê o relatório, bate com o nosso vice-presidente, nossa diretoria e passa a proposta de multa para a presidência. Isso é corriqueiro. Qualquer ocorrência a gente faz aplicação de advertência e multa administrativa, que depois é conferida pela comissão jurídica, né, quando entra com recurso. Doutora Mariana? Boa tarde, Daniel. Eu tenho duas perguntas para o senhor que são bem simples. A primeira, o delegado da partida, quando ele faz esse relatório, ele tem a obrigação de relatar apenas a verdade ou ele pode dizer coisas que ele presume terem acontecido, ele pode mentir no relatório sem que isso cause qualquer consequência? Não, geralmente o relatório ele tem presunção de veracidade. A gente não está em loco acompanhando tudo o que acontece na partida. A partir do momento que consta no relatório... Não, minha pergunta é se ele é obrigado a dizer a verdade, é só relatar aquilo que aconteceu de fato. Não, na verdade, pelo que eu entendi da situação, foi uma reclamação da equipe também, questionando ele se ele ia relatar ou não o caso. E ele poderia inventar alguma coisa sem que ele sofresse consequência pela federação, que ele fosse afastado, por exemplo? Ou se vocês descobrissem que ele mentiu, que ele sofreria consequências? A gente ainda não tem esse sistema implementado não sei se pode dizer uma punição. A gente não tem nada implementado nessa questão. Uma outra dúvida que eu fiquei é se é normal encaminhar esse tipo de relatório. Na verdade, não é uma dúvida. Na defesa escrita aqui, o doutor Aurélio questiona essa denúncia ter sido começada a partir de um relatório de delegado da partida e não da súmula. Como eu trabalho na procuradoria, eu sei que isso é muito comum, mas eu queria só que o senhor registrasse para os auditores e para o próprio doutor Aurélio que isso é rotineiro e que, ordinariamente, esses relatórios são encaminhados para que as denúncias sejam oferecidas. Sim, como eu expliquei anteriormente, para todos os departamentos, inclusive, para infraestrutura, marketing, a gente compila essas ocorrências numa planilha Excel e distribui para os departamentos. Então, acabou que aconteceu esse fato, infelizmente, e a gente encaminhou como outros foram encaminhados no próprio dia 19. Perfeito. Doutor Aurélio? Uma pergunta, doutor Rafael. Boa tarde, obrigado pela presença. Então, a intenção do encaminho do relatório do delegado para o TJD, os senhores vislumbraram somente uma infração do árbitro assistente e baseado numa reclamação da equipe do Linense, é isso? Não, na verdade, a gente encaminhou o relato como um todo para que a procuradora tome essas providências. A gente não tem gerência em relação a isso. Com relação ao delegado não ter tomado atitude com a comissão técnica que estava em cima do assistente, isso não foi tomado doutor, nada. Isso não é Importante, falta doutor no Rafael. caso, Eu acho porque importante. não, acho importante. não Porque a faz... função do delegado, como ele mesmo falou, que faz, era estar mas prevenindo. o próprio delegado já explicou o que aconteceu, Então, tá bom. que a situação foi Satisfeito. controlada. Obrigado, senhor Daniel. Então vamos dar prosseguimento. Doutora Mariana, com a palavra. Então, agora, mais uma vez, oficialmente, boa tarde a todos aqui presentes. É sempre um prazer estar aqui na primeira comissão, sempre em substituição a algum colega, mas é sempre um privilégio estar aqui presente. Boa tarde, doutor Aurélio, sempre defensor muito combativo. No presente caso, o árbitro assistente ele foi denunciado, uma vez que ele discutiu ou que ele entrou em frente ao banco de reservas da equipe mandante e disse as palavras para os membros da comissão técnica: afasta aí, caralho. Como se não bastasse, ele ainda, conforme o relatório do delegado da partida, teria se referido ou a um gandula ou a um dos membros da comissão técnica como viadinho. No presente caso aqui, há 3 pontos que a Procuradoria gostaria de destacar muito brevemente. Primeiro é a alegação já na defesa escrita, que a Procuradoria tomou ciência, no sentido de que o documento não seria apto a alicerçar o oferecimento de denúncia. A Procuradoria vem destacar o quanto estabelecido no artigo 58, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz o seguinte: a súmula, o relatório e as demais informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem, bem como as informações prestadas pelos representantes da entidade desportiva ou por quem lhes faça às vezes, gozarão da presunção relativa de veracidade. A presunção de veracidade contida no caput desse artigo servirá de base para a formulação de denúncia pela Procuradoria. Portanto, não há que se questionar a possibilidade de um relatório ser suficiente a alicerçar o oferecimento de uma denúncia. Isso é bastante comum aqui no TJD e trata-se apenas de mais uma denúncia nesse sentido alicerçada no relatório, uma vez que os árbitros não têm condição de acompanhar absolutamente tudo aquilo que acontece na partida. O outro ponto se refere aqui à afirmação de que o árbitro assistente aqui denunciado teria se referido a alguém como viadinho. Não foi essa procuradora que ofereceu a denúncia, senão
com certeza teria oferecido a denúncia como em curso nos termos do artigo 243G, uma vez que trata-se de caso evidente de homofobia, mas, como não foi oferecida, a Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia, salientar o quanto relatado aqui pelo delegado da partida, quanto no próprio relatório dele, quando ele fala que escutei ele dizer as seguintes palavras em alto e bom tom: afasta aí, caralho. Portanto, não há dúvida nenhuma de que o árbitro assistente agiu de maneira contrária à ética e à disciplina desportiva, uma vez que não é esperado que o árbitro dirija-se dessa forma com nenhum outro membro. Ele tem que chegar, sendo ele assistente ou árbitro principal da partida, chegar, apitar a partida, assegurar o bom cumprimento das regras. Por essa razão, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do árbitro assistente. Obrigado, doutora. Doutor Aurélio, com a palavra. Bom, boa tarde mais uma vez. Muito bom voltar a revê-los aqui com saúde. Quero parabenizar a doutora Beatriz também pela denúncia, pela ênfase na sua defesa. Mas eu tenho que primeiro realmente reiterar a minha defesa no que diz respeito ao início dessa denúncia. Eu acho que o relatório do delegado, em que pese aqui, por isso até que eu convoquei, já explicando a doutora Beatriz, que eu confesso que o operador de jogos, 22 anos de arbitragem, eu nunca ouvi falar o que faz um operador de jogos. E aí pegar um relatório de um delegado da partida, onde esse operador fala que é um documento oficial da partida, mas ele fala que é um documento interno, isso serve para a comissão de arbitragem, para ver se o árbitro se excedeu em alguma coisa, se precisa de correção. O delegado da partida serve para isso, em que pese ele alegar aqui e falar que não é isso que ele tem que fazer com relação à arbitragem, mas sim tomar conta do evento. Mas todos gostam de tomar conta da arbitragem, né? Os árbitros são vilipendiados, incompreendidos e descartados, parafraseando Renato Russo. Então todos gostam de escrever qualquer coisa sobre a arbitragem. Então a veracidade que foi aqui defendida também, data máxima vênia, não se cabe ao delegado da partida, que confessou, que colocou no relato porque a Clube do Linense pediu para ele que colocasse, né? Algo que, inclusive, que ele menciona que ele não ouviu falar do viadinho, e o caralho, que talvez possa ter escapado, mas o árbitro assistente falou que não falou, mas se falou e se escapou. É um árbitro que tem 16 anos, eu tenho 22 de arbitragem, trabalhei muitas vezes com o árbitro, ele é um árbitro muito tranquilo, assistente, nunca vi xingar, nunca esteve aqui nesse Tribunal de Justiça. Às vezes ele se excede, inclusive, na passividade dele, eu já não tenho esse tamanho paciência. O próprio delegado relata que após ter explicado, no relato dele, após eles terem explicado, mesmo com a partida reiniciada, resolveram dar início ao segundo, mesmo com a partida reiniciada, o médico continuou questionando o auxiliar número 1, mas não conseguia entender o que estava falando. Ficaram ali atrapalhando o trabalho do assistente. E muito me surpreende o delegado não ter tomado atitude. Infelizmente, os delegados anteriores, que tinham umas sessões anteriores, os delegados eram ex-árbitros, doutor Rafael. Eram ex-árbitros, que tinham pulso para isso. Hoje, a federação não quer mais ex-árbitros como delegado. Então, às vezes, o delegado não sei se fica com receio de tomar alguma atitude e deixa fazer o que aconteceu. Uma pressão excessiva num assistente que está ali trabalhando, em cima da linha. Pô, afasta aí. Você fala, pô, e se escapou um caralho? E, pô, eu com 22 anos de árbitro, o jogador já falou, porra, caralho, foi falta. Pra mim isso é normal. Nunca relatei um caralho na minha vida. Agora, filho da puta, qualquer outro tipo de xingamento, com certeza. Agora, um caralho no futebol? Se eu for relatar todo o caralho, eu dar um cartão por causa de um caralho? Então, eu entendo que a denúncia é inepta pelo seu início. Eu entendo, inclusive, que ela é inepta pela denúncia, você não consegue... Qual frase que foi colocada pelo 258? Foi o afasta aí, caralho? Ou foi aquilo que o próprio delegado falou que ele não ouviu sobre o viadinho? O próprio delegado assumiu que não ouviu. Não temos provas. De novo, falo da presunção de veracidade. Não temos prova nenhuma. E, para terminar, foi acostado aos autos uma declaração do quarto árbitro da partida, que estava próximo, que fala que não xingou, que não houve xingamento, que pediu para se afastar, que estava atrapalhando o trabalho do assistente. Tá? Uma declaração que foi acostada. Por conta disso, nobres jogadores, eu peço pela absolvição
do árbitro assistente. Se assim não entenderem pelo princípio da preclusão, tenho que pedir que vossas excelências apliquem somente uma advertência, lembrando que eu sempre sustento aqui aos senhores, que o árbitro ele só ganha quando ele trabalha. Ele não é um jogador que ele é punido e continua com o seu salário recebendo. É um árbitro de 16 anos, 42 anos, que já tem de idade, que recebe o salário, o dinheiro dele quando ele trabalha. Se vossas excelências suspenderem por algum tempo, ele deixa de receber. E também tenho que alertar vossas excelências, caso, né, tá aqui também pelo princípio da preclusão, do artigo 182, parágrafo 2º, que também seja caído pela pena pela metade, haja vista que foi um jogo amador. E 182, parágrafo 2º, o árbitro também tem esse benefício. É o que eu peço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Aurélio. Doutor Alexandre, quando estiver apto ao voto, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Desde já cumprimento a todos aqui pelas sustentações realizadas, doutora Mariana pela Procuradoria, doutor Aurélio pela defesa do interessado. Senhor presidente, inicialmente analisando a questão preliminar, que foi aqui muito debatida e colocada, acho importante fazer uma análise específica sobre isso. Não acredito que seja caso de inépcia da inicial. Tem base no relato do delegado da partida. A Procuradoria faz um trabalho sempre lastreado nas presunções de veracidade, seja da súmula, seja do relatório do delegado, de forma que me parece que tal argumento preliminar não merece melhor sorte de prevalecer, superando assim e passando a análise do mérito do caso. Quanto ao mérito do caso, senhor presidente, também aqui coloco a importância do devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, justamente nessa fase, principalmente quando os personagens aparecem, no caso de hoje com testemunhas, que essa comissão tenha a oportunidade de melhor extrair ali o que realmente ocorreu, o que mais se aproxima do que deva ter ocorrido, do ponto de vista prático no momento em que as coisas aconteceram. E aqui no presente caso, o que me parece que é inequívoco é que teve algum estranhamento ali, né, entre o senhor Alexandre, entre a comissão técnica e o Gandula, que ele mesmo admite, esse afasta aí, se tem o caralho, não tem o caralho, é uma expressão que no futebol é quase que uma interjeição, né, o caralho, se a gente for levar isso como uma espécie de ofensa à honra ou algo nesse sentido, a gente vai ter que praticar outro esporte aqui, menos futebol, porque eu vou ter que sair dando multa toda semana a todo mundo. Mas me parece que algo de estranhamento houve. E aí me parece que o grande desafio nosso hoje aqui é entender em que grau, em que proporção. Porque aí, como muito bem colocado pela doutora Mariana, tem um ponto que foi trazido aqui que me trouxe uma preocupação inicial, que foi o uso da expressão viadinho. Que se ela tivesse ficado comprovada aqui da forma como foi citada, seria o caso até de uma aplicação de uma sanção mais grave, não pelo 243G, porque não estaria na denúncia, seria extra petita a tipificação por essa previsão legal, mas a gente tentaria na dosimetria aqui por 258 fazer algo, doutora Mariana, muito mais próximo disso, que pudesse se assemelhar a uma sanção com o objetivo de coibir esse tipo de atividade, esse tipo de expressão. Contudo, o que me parece é que o delegado relata algo que teriam dito a ele, mas que ele não presenciou, que ele não ouviu, e que eu não tenho a segurança necessária para uma sanção aqui que possa ser um pouco mais grave, ou que traga para a carreira e até para o histórico da arbitragem uma sanção um pouco mais grave, de algo seguro ao ponto de classificar que tal expressão realmente ocorreu. Então, me parece que teve ali um desentendimento, assumido, inclusive, pelo senhor Alexandre. O senhor Hugo aqui diz o que relataram a ele, o que ele colocou no papel. Não é questão de ser mentira ou verdade, ele colocou o que relataram a ele, não necessariamente o que ele presenciou ou o que ele ouviu. E aí, com base no que nós tivemos aqui de depoimentos, de prova dos autos e de tudo que me parece que contribuíram na formação da minha convicção, o que nós temos é um estranhamento em uma proporção razoavelmente aceitável dentro do ambiente do jogo de futebol, que me parece que demanda alguma sanção, ainda que mínima, para que também tenha uma reflexão por parte do senhor Alexandre, de um cuidado maior num momento como esse, porque também me parece que foi uma crescente de um desentendimento e de um pedido de explicação do médico da outra equipe, que vinha a todo momento questionando daquela sistema de proteção que tinha no braço de um dos atletas, enfim, isso foi gerando esse momento de conflito que nós chegamos. Então, posto tudo isso e colocado o que depreendia aqui dos depoimentos e da prova dos autos, eu voto pela aplicação de uma advertência ao senhor Alexandre, senhor presidente.
Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Oswaldo, com a palavra. Eu vou acompanhar totalmente o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando os nobres oradores que fizeram uso da palavra e cumprimentando o relator pelo excelente voto proferido, acompanho integralmente. Obrigado, doutor. Eu queria primeiro agradecer o depoimento do senhor Alexandre, depoimento bem claro e trouxe exatamente as questões que foram ditas aqui, um depoimento verossímil, que me chama a atenção que o jogo não foi interrompido, poderia, se fosse alguma coisa que ultrapassasse ali o normal, uma interrupção, e o próprio, tanto acho que o delegado quanto o árbitro agiram na forma correta. Se o árbitro percebesse que a situação teria ali ficado descontrolada, ele mesmo poderia aplicar um cartão vermelho, cartão amarelo para os integrantes ali da comissão. Eu só não vou votar pela absolvição, no caso, por se tratar de um sub-13, e por mais que o senhor Alexandre tenha sido ele, tenha tido a paciência e depois de todo aquele problema se esgotou e acabou discutindo ali e alguma coisa foi dita para ter esse princípio de confusão ali, por se tratar de um sub-13 e a gente ter que ter uma atenção redobrada nesses casos, eu vou acompanhar o voto do relator. Então fica por unanimidade o senhor Alexandre advertido. Obrigado, doutor. Julgamento encerrado. Senhor Alexandre, senhor Hugo, obrigado pela presença. Vocês estão dispensados. Obrigado, doutor. Tudo de bom. Ok, obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde. 929, né? Tá. 929. Doutor, você que vai fazer? Como você chama? Gabriel. São só as fotos, doutor, de prova? Não. A gente está fazendo fora hoje. Não, fica tranquilo. São só as fotos, doutora? Obrigado. Então, processo 929/2022, relator, doutor Alexandre, novamente com a palavra, doutor. Então, perdão. Então, eu anotei errado aqui. Então, doutor Breno, com a palavra. Queria botar você para trabalhar de novo. Senhor presidente, trata-se de partida pelo Campeonato Paulista Sub-13, partida entre o Linense e o Grêmio Novo Horizontino. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Linense, como incurso no artigo 206, pois consta da súmula da partida que houve atraso no início da partida devido ao atraso de 8 minutos da equipe mandante para o posicionamento do protocolo de início. E por isso pede a aplicação da sanção estabelecida no artigo 206 do CBJD. Obrigado, doutor. Só um minutinho aqui. Abrir o processo. Todos tiveram acesso à fotografia que foi juntada? Então, doutora Mariana, com a palavra. Nobres auditores, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Gabriel, defensor. A Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação da agremiação, uma vez que ela se atrasou 8 minutos para se organizar em campo. Então, aqui, 2 atrasos. Atraso para entrar em campo de 8 minutos, que deu causa ao atraso de mais 8 minutos para o início do primeiro tempo da partida. Assim, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação nos termos da tabela, conforme o entendimento dessa comissão. Obrigado, doutora. Doutor Gabriel? Nobre presidente, nobre relator, demais auditores aqui presentes, silosa Procuradoria e demais aqui presentes, boa tarde. Gostaria de começar a defesa indicando um erro que consta na denúncia, pois a denúncia indica que o atraso ocorrera no segundo tempo do jogo, quanto na súmula consta no primeiro tempo. E, bom, como Vossas Excelências puderam ver nas fotos juntadas,
foram tiradas fotos do momento do início do jogo, e o novo sistema do iOS do iPhone possibilita que mostra o horário que as fotos foram tiradas. Como vocês podem ver, os jogadores já estavam em campo, eram por volta de 32, 33, 35, por volta das 10 horas e 35 minutos, 3 horas e 33, 32. Então, a súmula, por mais que preze pela veracidade, contém, assim, erro, pois não houve os 8 minutos de atraso. Houve, sim, um atraso no sentido de que o árbitro da partida segurou os atletas no túnel para a entrada do estádio, para que fosse verificado as travas das chuteiras e demais uniformes, coisas que a gente já está acostumado com, os árbitros fazem, mas em nenhum momento houve 8 minutos de atraso, como consta na súmula. Acho que resta bem claro aqui os documentos juntados, que os atletas já estavam em campo, inclusive às 10 horas e 35 minutos já estavam tirando foto com o árbitro para início da partida. Então, a defesa requer a absolvição da agremiação, uma vez que não consta nenhum atraso, e caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja dada a pena mínima. É o que se requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Breno, quando estiver apto, fique à vontade. Senhor presidente, renovando os cumprimentos aos nobres oradores que fizeram uso da palavra anteriormente. De fato, aqui a denúncia apresentada... Tá. De fato, eu não sei se está gravando, enfim, mas... Então, então. Perfeito. Consta aqui, de fato, da súmula da partida, que houve o atraso no início, para a entrada do primeiro tempo, em 8 minutos, o que consequentemente atrasou a partida em 8 minutos. Porém, compulsando das fotografias apresentadas nesta oportunidade, senhor presidente, verifiquei de fato que esse mecanismo do aparelho celular iOS, ele permite precisar a data com o respectivo horário. E, de fato, houve aqui registro, pelo menos do posicionamento das equipes, melhor dizendo, o próprio posicionamento das bandeiras, em que pode se verificar o cumprimento do hino nacional. Porém, senhor presidente, data máxima vênia ao entendimento da defesa exposto aqui, fato é, pelo menos para os registros dos horários das fotografias, que houve algum atraso. Ainda que não seja de 8 minutos, houve um determinado atraso. E pelo que pude observar no presente caso, a fotografia com o horário mais recente, que a partida estava programada para iniciar às 10h30 da manhã. A primeira fotografia mostra, na verdade, as equipes e a comissão de arbitragem entrando em campo às 10h32. A segunda fotografia, senhor presidente, que na verdade é a primeira de cima para baixo da ordem apresentada, que já demonstra todos os atletas e a equipe de arbitragem no seu respectivo posicionamento, demonstra às 10h33. Às 10h35 já se desfez, acredito eu que já tenha sido cantado o hino nacional, enfim, às 10h35 demonstra isso. Então, para fins de dosimetria da sanção, entendo de fato que houve um atraso aqui no início, mas à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da própria equidade, senhor presidente, eu entendo pela aplicação de 3 minutos de atraso e não de 8, considerando se tratar ainda uma partida pelo Campeonato Paulista Sub-13. Então, entendendo, inclusive, apesar de constar uma partida que congregue apenas atletas amadores e apesar de constar a reincidência no artigo 206, senhor presidente, o que ensejaria reincidência, porém, eventualmente a aplicação do artigo 182, entendo pela aplicação da sanção de multa de R$300, observando 3 minutos de atraso. Obrigado, doutor. Doutor Abrão, com a palavra. Senhor presidente, como sempre, é muito importante, além do que reza a legislação vigente, o bom senso cabe em qualquer lugar. E eu acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor
Obrigado, senhor presidente. A gente está estranhando, porque a gente está acostumado a ouvir o retorno, e aí parece que não está funcionando, tem que ficar olhando se acendeu a luz aqui. Aí tem que ficar vendo se a luz está acesa aqui. Senhor presidente, eu agradeço, cumprimento aqui o relator pelo seu voto. Senhor presidente, eu entendo as alegações trazidas e confesso que eu estou aqui nessa história de ficar olhando o print do celular, não olhando, mas não me convence muito o argumento. Digo por quê, senhor presidente. Aqui a súmula diz claramente que a entrada do mandante foi às 10h30, ou seja, antes mesmo da primeira foto postada. A primeira foto foi postada às 10h32. E realmente me demonstra isso, que a equipe mandante entrou às 10h30, porque às 10h32 a primeira foto mostra a equipe entrando em campo. Então não me parece que nenhuma das fotos aqui juntadas tem o sucesso de mostrar que a equipe entrou em campo antes de 10h30, que é o que a própria súmula atesta que ocorreu. E trata-se de 206, ou seja, o atraso de 8 minutos realmente efetivou um atraso de 8 minutos no início da partida. Não foi só que a equipe atrasou 8 minutos e isso atrasou menos o início da partida, que é uma discussão que a gente tem aqui na nossa comissão, de uns entenderem de um jeito e de outro. Então, por entender que as provas não trazem qualquer atenuação ao quanto alegado na súmula, pelo contrário, para mim as provas trazidas com seus respectivos horários reforçam que a súmula está correta, de que houve o atraso efetivo de 8 minutos para a entrada em campo e mais, que houve o efetivo atraso de 8 minutos para início da partida. E considerada a reincidência, aplico aqui, senhor presidente, e aí entendendo que também é um sub-13, trazendo aqui toda aquela questão que já discutimos, deixo de aplicar aqui, então, a reincidência como uma sanção mais grave em razão da categoria em discussão, mas ainda assim aplico o valor original com uma espécie de um benefício, ou seja, R$ 800, que seria dos R$ 100 por minuto, com uma espécie de um benefício pelo 82, que raramente aplico por entender que a tabela já é gerada com proporção a cada categoria. Nesse sentido, senhor presidente, eu aplico uma sanção de R$ 400. Perdão. Até porque, justamente nesse sentido de que a súmula coloca aqui no horário às 10h30, que teria sido a entrada, e se a gente for olhar todas as fotos que estão juntadas, por exemplo, às 10h35, tem uma foto aqui dos atletas perfilados com um árbitro, e o jogo ainda não tinha iniciado. Então, acho que o Dr. Breno foi muito bem em trazer essa lógica, mas aí eu consideraria no mínimo 5 minutos, mas é muito difícil a gente ter essa noção de se depois disso já se iniciou ou não. Eu vou votar pela minutagem que a súmula traz, faz jus ao benefício do 182, é reincidente, eu voto por R$ 800, mas fica por maioria apenado em R$ 300, os dois primeiros votos. Então, fica a agremiação do Linense apenado em R$ 300 por maioria. Julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Então você vai continuar com a gente. O próximo da pauta é o processo 930. Se minha anotação está correta aqui, doutor Alexandre é o relator. Então, com a palavra, doutor. Agora eu de novo. 930/2022, Paulista Sub-11, Mirassol e Tanabi. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o senhor Cláudio Henrique dos Santos por infração ao 258 da equipe do Mirassol. O Gandula Cláudio Henrique dos Santos foi excluído da partida após discutir com o auxiliar técnico da equipe do Tanabi Sport Clube. Nesse sentido, pede-se a aplicação das sanções do 258 CBJD, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Mariana, com a palavra. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e salientar que a conduta de ambos foi absolutamente antidesportiva e contra os princípios básicos do esporte. Obrigado, doutora. Doutor Gabriel. Novamente, na pessoa do presidente, boa tarde a todos. A situação aqui narrada, excelências, na súmula, ela é bastante genérica no que eles falam que houve uma discussão entre o auxiliar técnico e o Gandula, e que o Gandula não se sabe exatamente qual foi a discussão entre os dois, se realmente houve uma discussão, ou se realmente foi
diferido palavras que causam o constante no artigo 258, que é conduta contrária à ética ou à disciplina. Não se pode realmente constatar na súmula tal situação. Não se sabe também se o Gandula respondeu ao auxiliar técnico rebatendo uma provocação que o auxiliar técnico fez em face do Gandula. Então, em detrimento dessas situações em que a súmula é bastante genérica, não se sabe, ninguém ouviu quais foram as palavras, o delegado da partida também não se manifestou nesse sentido. Desse modo, a defesa requer pela absolvição do Gandula nesse sentido, uma vez que não se pode ter certeza do que de fato ocorreu, uma vez que a súmula seja genérica e não se sabe nem se o Gandula possa ter falado algo contra uma provocação do auxiliar técnico. É o que se requer. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, como trazido aqui, a gente tem uma questão prática que geram algumas dúvidas, mas do ponto de vista objetivo, eu tenho que me prender à veracidade do quanto trazido aqui na súmula, senhor presidente. E quanto à defesa, me parece que teria a oportunidade de trazer até o próprio acusado, o Gandula, para que pudesse aqui melhor explicar o que aconteceu, quem começou a falar primeiro ou quem não começou a falar primeiro. A bem da verdade é que a gente tem uma advertência que foi dada ao auxiliar técnico e que me parece que também se envolveu de alguma forma para ter tomado essa advertência, mas teve o pedido de retirada do Gandula do campo. Então, me parece que ali na forma de entendimento, no momento da ocorrência, entendeu-se que o Gandula mereceria ser retirado, quase que uma expulsão, né, ou equiparado a uma expulsão, enquanto membro da comissão técnica, uma advertência. Então, nesse sentido, me parece que mais grave, talvez, ou tenha partido do senhor Cláudio, esse princípio de discussão, ou o que ele fez teria sido um pouco mais grave pela sua retirada. Não estando ele aqui para melhor explicar e nos trazer mais elementos para poder aplicar uma sanção mais compatível, não me parece restar outra solução que não seja a aplicação de uma sanção mínima de 15 dias de suspensão, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Oswaldo. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Breno. Obrigado, doutor. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então fica por unanimidade o Gandula punido em 15 dias. Julgamento encerrado. O próximo processo da pauta é o 931/2022. Doutor Abrão é o relator do caso. Tem provas a produzir, doutor? Esse também é... Esse também é meu, mas então, sem provas a produzir. Perfeito. Então, doutor Abrão, com a palavra. Senhor presidente, processo 931/2022, São Caetano versus Corinthians. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia a agremiação do Corinthians como incurso no artigo 206 do CBJD, informando que houve um atraso no reinício da partida devido ao atraso no retorno da equipe visitante. Acréscimos devido a substituições e atendimento médico aos atletas lesionados. A equipe visitante atrasou 2 minutos e a entrada em campo para o segundo tempo de jogo. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Abrão, acho que tem uma segunda denúncia aqui. Tem. 191. Da agremiação do São Caetano. É do São Caetano. Posta no campo de... Doutor Abrão, só um minuto. O doutor Tapelo, qual a agremiação? Não, presidente. Doutor Fábio... tem defesa escrita? Então perfeito. Perfeito. Se não... Então, perfeito. Doutor Abrão, por favor. Posta no campo de ocorrências da súmula da partida a informação de que não houve execução dos hinos da Federação de Futebol e o Nacional. Dessa forma, está em curso no artigo 191
inciso 3 do CBJD. Obrigado, doutor. Doutora Marina, com a palavra. A Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia, aguardar a condenação do Esporte Clube Corinthians Paulista pelo atraso e bem como aguarda a condenação do São Caetano, tendo em vista que era de sua responsabilidade a execução do hino nacional e o hino do futebol paulista antes do início da partida, o que não foi feito. Obrigado, doutora. Doutor Gabriel, com a palavra. Novamente, na pessoa do senhor, do nobre presidente, boa tarde. Senhores, o que ocorreu aqui com relação à agremiação de São Caetano foi uma falha técnica no equipamento, razão pela qual deixou-se de executar o hino nacional e o hino da federação, justamente para que não ocorresse atraso no início da partida. Queria ressaltar que em nenhum momento a partida fora atrasada no seu início, e exatamente por isso que não se tocou o hino nacional nem o hino da federação, uma vez que foi constatado um erro tecnológico, um erro que não está em competência humana, e caso tivesse alguém incompetente para poder restabelecer a situação ocorrida, ia atrasar muito o jogo e, consequentemente, iria acarretar também numa outra denúncia aqui em razão do atraso de jogo. Então, dessa forma, a defesa requer a absolvição da agremiação São Caetano, ou, se não for o entendimento de vossas excelências, para que seja aplicado o parágrafo 1º do artigo 91, em razão da pequena gravidade do fato. É o que se requer. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Abrão, quando tiver apto ao voto. Senhor presidente, em relação ao Corinthians, o atraso de 2 minutos são R$200, como reincidente, 400. Mas aí aplica 182, baixaria para os 200. E eu acompanho a solicitação da defesa em relação ao São Caetano. Mínima ou advertência? Pela advertência. Advertência. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu agradeço aqui as sustentações realizadas, cumprimento o relator pelo seu voto. Em relação ao atraso do Corinthians, pelos 206, foi não só de entrada, mas de efetivo atraso da partida, então eu aplico R$200. Em relação à ocorrência do hino nacional, eu particularmente entendo que é algo que as equipes sabem que tem que ocorrer, tem que se preparar para isso, tem que ter plano A, plano B para poder, enfim, executar. Então, tendo em vista que foram 2 hinos que deixaram de ser tocados, eu aplico o equivalente a cada um pela a sanção mínima, que seria de cada um de R$100, dando uma pena final de R$200, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando novamente o nobre orador, pedindo vênias às divergências, acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor. Bom, no primeiro caso da agremiação do Corinthians, na verdade invertendo aqui, os R$200 eu vou acompanhar o voto do relator. Então fica unânime, a agremiação é penada em R$200. Com relação à equipe do São Caetano, a questão do problema no sistema de som é uma defesa que a gente recorrente vê e é complicado, extremamente subjetivo. E como trouxe o doutor Alexandre, as equipes não é uma rodada ou 2 rodadas que tem que fazer isso, é todo o jogo, e pela importância ainda se tratar de um sub-15, eu vou acompanhar o voto divergente, mas prevalece o voto do relator. Então, por maioria, fica a agremiação de São Caetano advertida. Julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Obrigada. Agora, não tem mais nenhum pedido de preferência, né? Então, voltamos para a pauta original. Processo número 1795/2022. O relator, doutor Breno. Com a palavra, doutor.
Senhor presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre Flamengo e Desportivo Brasil. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia, neste caso concreto, em face de Ítalo Glauco Fernandes da Silva, como incurso no artigo 258, por ter sido expulso, conforme consta da súmula, por xingar atleta adversário de número 1, senhor Henrique Rodrigues Braga, com a bola em jogo. É o relato do essencial, presidente. Obrigado, doutor. Os demais já foram julgados, né? Sim. Só para Só confirmar. restou isso. Então, doutora Mariana, com a doutor Fábio faz... Eu vou ver se eu tô Esse. vendo se tem a defesa escrita aqui, mas acredito que seja eu que faça mesmo. Tá bom. Então, doutora... É que acho que pasta não tem mais, né? Nossa, tá gigante esse aqui, né? 92... Ah, o próximo processo. Então, esse aqui não tem. É, esse aqui acho que não tem, eu posso fazer. Tá bom. Então, doutora Mariana, com a palavra. Nobres auditores, presente caso ao relato de mais uma confusão aqui, a vida em partida, dessa vez um sub-17 entre a Flamengo e Desportivo Brasil. Eu não vou entrar no mérito de cada um dos denunciados, mas aparentemente pelo relato da súmula foi uma confusão que se iniciou aos 74 minutos de jogo, quando um gandula invadiu o campo na comemoração de um gol. A partir daí, houve uma sucessão de expulsões, invasões que deram ensejo à denúncia e aqui todas elas muito bem demonstradas na súmula. Infelizmente, a Procuradoria, que é essa representante nesse ato e não quem ofereceu a denúncia, acredito que o doutor Vinícius tenha feito a mesma coisa, mas eu não localizei imagens da partida que pudessem comprovar aqui o tamanho da confusão, mas a narrativa permite concluir todas as hipóteses aqui formuladas, razão pela qual, então, aguarda-se a condenação de todos os denunciados. Obrigado, doutora. Doutor Fábio. Só uma dúvida, já não prescreveu esse caso? O jogo, a Se eu partida... não me engano, esse julgamento iniciou na semana passada. Porque a partida foi dia 13/8. Teoricamente, 30 dias, deu 13 de setembro. Então... Exatamente. Mas então, 22? Então, acho que é a prescrição para denúncia. Eu acho que não ela interrompe, né? Seriam 30 dias para oferecer, né? Não são todos os dispositivos. Sim. Precisaria ver. Vocês sabem que artigo está na descrição? Até me chama a atenção pelo número. Esse caso interrompeu o julgamento? Ele foi adiado? Esse falta só esse. E por que não foi julgado esse no dia? Esse qual? Esse o Ítalo. O Ítalo é o único que não foi julgado. Alguém pediu porque ia defender, ia testemunhar? Alguém lembra? Eu não lembro também. Primeiramente, o pedido da defesa seria o reconhecimento da prescrição pelo 165A, no parágrafo 1º, em 30 dias, a pretensão punitiva disciplinar da Procuradoria relativa às infrações previstas nos artigos 250 a 258-D. Como ele vem aqui denunciado no 258, então, esse seria o primeiro pedido da defesa. Continuo? Sim. Ok, e aqui passando para o mérito, né? A prescrição foi em preliminar de mérito. Agora, passando com relação ao mérito, caso os senhores entendam que não haja prescrição aqui do caso, a partida, que inclusive a partida foi dia 13/8, né? Tá desligado aí. Aqui, parece que essa citação, esse processo deve ser alguma coisa do sistema, né? Que talvez tenha atualizado depois, por isso que aparece outra data, porque tem uma citação dele no dia 24 de agosto.
Não, ele já foi citado várias vezes, porque o processo foi adiado, depois foi julgado metade, agora está sendo citado de novo, porque faltou. Porque Então ele. Não, é porque eu tava. Como o doutor alegou a prescrição, na denúncia aparece outra data, então talvez seja um problema no sistema mesmo. É, a mesma denúncia desde o início do processo, não tem como a gente alterar esse tipo de coisa. Eu entendo que já prescreveu. Ó, a denúncia... Então, talvez seria um caso então, de discutirmos, debatermos o afastamento ou acolhimento dessa prescrição, caso seja superado, Pra até gente. para a Procuradoria, se for o caso, se manifestar sobre essa alegação que não foi ventilada nos autos. Nos autos. Sim. Desculpa, doutor, pode repetir. Eu entendo perfeitamente como houve uma alegação de defesa em relação à prescrição e a própria Procuradoria não foi oportunizada a manifestação sobre esse dispositivo. Eu não me sinto muito confortável em deliberar de uma forma sem dar vista à parte contrária. Aí, a minha sugestão era inicialmente debatermos esse assunto, caso polido ou não, independentemente de Sim. qualquer coisa, dar vista à Procuradoria. Então, eu acho que a gente pode... A doutora Mariana quer se manifestar em relação a essa questão, ou a gente também pode fazer qualquer coisa, pegar uns minutinhos aqui para com calma e depois... A gente pode retornar aqui. olhar a questão preliminar e superada entrar no mérito, ou se não superada, julgamento Julgar preliminar. Preliminar, sim. Acho que não precisa, doutor Fábio. Queria checar uma coisa aqui, só para entender em que momento tudo. Então deixa a Procuradoria se manifestar e aí você completa. E aí a gente delibera sobre isso. Se ultrapassado ou não, a gente dá a oportunidade para trazer o mérito. Exato. A Procuradoria só vai alegar que a primeira citação feita aqui nesses autos, quando iniciou esse julgamento, ela é data de agosto, poucas semanas depois aqui da realização da partida, que de plano afastaria a alegação. Aqui, citação 80 de 22 para a sessão do dia 29 de agosto. A Procuradoria não tem ciência aqui, porque estou representante de um par que foi quem ofereceu a denúncia, e aqui eu não sei o motivo pelo qual foi adiada tantas vezes esse julgamento. Na verdade, acho que a gente tem que achar o marco da denúncia, porque a gente não está nem falando da prescrição intercorrente, né? A gente está Não. falando aqui só da proposição inicial. Exatamente, do oferecimento. É isso que eu... A primeira citação, ela é de agosto. Agora, vendo aqui, está na página 27, que é uma das atas do processo, a Procuradoria pediu um processo de novo. Salvo engano, foi na sessão de julgamento, teve oitiva, teve um monte de coisa, aí veio um fato novo desse denunciado, por isso que não conta da lista inicial dos... Ele não foi denunciado inicialmente. Então, por isso ele consta só do dia 22, é isso? No dia 22. Fato dele, dia 13 de agosto. Do fato de... Não, 13 foi a partida. Quando houve a primeira denúncia dele, do Ítalo, 12 de setembro. Na ata de 12 de setembro, a Procuradoria pede o processo de volta. Mas não apresenta a ofereceu denúncia. denúncia. É só em 22/9 que é apresentada. É isso? Essa é a minha dúvida, na verdade. Eu entendi isso. Pede dia 12, mas apresenta efetivamente dia 22. Então, dia 12, ela foi a ciência. E depois, dia 22, ofereceu a denúncia ao Ítalo. Pelo menos é o que eu entendi. Então, vamos... Doutor Fábio, quer se manifestar em relação a isso? A gente delibera e depois qualquer coisa... Na verdade, só com relação... Se realmente a infração, ela se consumou, em tese, né, o fato, ele se consumou no dia 13/8. Nesse caso, seriam 30 dias, né, a prescrição punitiva, né, daria ali 13/9. Caso a denúncia, como ele foi denunciado primeiramente só no dia 22 de setembro, eu entendo que até pelo... eu entendo que tenha prescrito mesmo, porque só haveria a interrupção, né, da prescrição caso fosse oferecida
em tempo hábil a denúncia. E aí começaria a contar 30 dias do oferecimento da denúncia. Então, eu entendo aí prescrita, né? Lá no parágrafo 6 também, que a pretensão punitiva, na linha a pretensão punitiva disciplinar conta-se do dia em que a infração se consumou. Então, eu entendo que já está prescrito, já que a denúncia com relação, mesmo sendo fato novo ali, a denúncia com relação a ele foi feita no dia 22. Na súmula, né? E achar que era fato novo, que foi o primeiro que eu imaginei, mas ele está na súmula. Então, honestamente, a denúncia foi oferecida depois de 30 dias. Sim, eu até estava puxando aqui a situação das ocorrências, mas na própria ocorrência já está descrito aqui a conduta do Ítalo. E depois nenhum outro fato novo foi acrescentado, pelo que eu reparei. Bom, vou dar a palavra ao relator. E aí, todo mundo se manifesta, acho que fica mais correto. Doutor Breno, com a palavra. Presidente, considerando a preliminar apresentada aqui considerando a prejudicial de mérito apresentada aqui na tribuna, confesso que compulsando dos autos, pelo menos as folhas 14 e 15 inicialmente do processo 795, não consta o senhor Ítalo inicialmente como denunciado pela Procuradoria de Justiça Desportiva. Salvo o melhor juízo, e vossas excelências, por óbvio, poderão corrigir o meu entendimento, essa ata de citação é do dia 24 de agosto, portanto, é a ata que supostamente teria sido marco interruptivo. Porém, como não houve fato novo, me parece que merece acolhimento o pleito da defesa com relação à ocorrência da prescrição em relação ao senhor Ítalo. Então, eu estou acolhendo para julgar prescrito em relação a ele. Perfeito, doutor Breno, obrigado. Doutor Oswaldo? De acordo com o relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Alexandre? Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o advogado aqui por ter trazido essa preliminar importante para ser apreciada. Cumprimento o relator pelo seu voto e eu acompanho também. Obrigado, doutor. Eu também vou acompanhar o relator. A própria Procuradoria nos trouxe atenção aqui desde do primeiro fato aqui da denúncia na súmula, perdão. Então, em relação ao denunciado Ítalo, no processo 795, está prescrito. Então, julgo encerrado o processo. Próximo processo da pauta é o 926. O relator é o doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. 926-2022, Barretos Catanduva Futebol Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o senhor Reinaldo dos Reis por infração 258, parágrafo 2º, inciso 2º, da equipe do Catanduva. Segundo o relato da arbitragem, proferiu as seguintes palavras ao discordar das decisões da arbitragem: foi falta, sem vergonha, vai se fuder. A conduta descrita acima configura ato contrário à disciplina. Nesse sentido, pede-se a aplicação das sanções do artigo 258 ao auxiliar técnico, senhor presidente. Doutora Maria. A Procuradoria reitera o senus da denúncia e aguarda a condenação do denunciado. Obrigado, doutora. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Não sei, acho que eu não tive a oportunidade ali no processo anterior de dar boa tarde novamente. Bom, com relação ao auxiliar técnico, então, o senhor Reinaldo dos Reis veio denunciado no 258, parágrafo 2º, inciso 2, por proferir as palavras foi falta, sem vergonha, vai se fuder. Eu entendo aqui que realmente existiu um excesso, né, beirando ali o desrespeito. Dessa forma, considerando que o denunciado é uma categoria sub-11, faz jus ao benefício do 182, né, mas também considerando a primariedade do denunciado, eu pleiteio a conversão, eu peço a pena mínima convertida em advertência. Essa é a defesa. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Fábio pela sustentação. Senhor presidente, justamente por ser uma categoria sub-11... Opa, vamos lá.
Eu não tinha visto, não. Peraí. No meu não tem aqui, não. Então, peraí. Eu não tinha visto nas Então, defesas. doutor, a gente faz um resuminho para a gente, por Deixa eu favor, ver que eu não e tinha aí nem visto a pode defesa aqui. prosseguir com o voto depois. Deixa eu ver a defesa. Aqui. Senhor presidente, a defesa apresentada basicamente diz que o fato ocorreu, defende que lançou pequeno protesto direcionado à sua insatisfação a respeito da decisão da arbitragem sobre o lance específico, verberando vai se fuder como um mero desabafo. Disse aqui que não aconteceu nada demais, que o jogo sequer foi paralisado, a equipe do defendente não obteve nenhum benefício com isso, sendo assim, no sentido de que o termo não teve qualquer intenção de ofender ninguém, deve-se aplicar a pena mínima ou a substituição pela advertência. Isso eu nem vi. Tem razão, ali ao final, Sexta base interna de Catanduva, mas eu acho que tem o procedimento, eu particularmente não acompanhei, teria o procedimento específico. O pedido tem que ser julgado prejudicado, esse específico, né? Bom, senhor presidente, então, como iniciado aqui já, acho que melhor sorte não assiste depois de ler a defesa, não sei em relação ao procedimento pretendido, caso tivesse seguido o rito específico, me parece que seria até exemplar e interessante de ser apreciado, mas não é o caso, tendo em vista não ter cumprido aí os requisitos necessários. Justamente por ser um paulista sub-11, me parece que não cabe à comissão técnica esse tipo de forma de se exaltar, não acho que é um exemplo adequado para os jovens que estão iniciando na carreira do futebol. Então, nesse sentido, já considerando todos os argumentos que possa se trazer a respeito de 182, eu aplico uma partida de suspensão ao auxiliar técnico, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Osvaldo? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Obrigado, doutor. Eu vou acompanhar o voto do relator também. Que se tivesse uma vírgula, foi falta, vírgula, sem vergonha, ou foi falta sem vergonha, talvez teria ajudado ele. Mas acho que não ia dar de qualquer forma. Então, por unanimidade, ele fica punido com uma partida. Próximo processo da pauta, 927. Doutor Abrão é o relator. Com a palavra, doutor. Processo 927/2022, Guarani versus Brasilis Futebol Clube Limitada. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia a equipe do Brasilis Futebol Clube Limitada como incurso no artigo 206 do CBJD pelo atraso de 7 minutos, pelo atraso também da chegada do médico. Esse é o relatório. Podemos... R$700, 350. 350. Para Doutor Alexandre? ser rápido. Senhor presidente, cumprimento o relator, mas aqui pedindo vênia, olhando a súmula da partida, não me parece... Talvez seja um equívoco de alguma coisa aqui, ou da súmula ou da denúncia, mas entrada do visitante, atraso não houve. Tá no... Tá, desculpa. Tá. Nos dignou ali em 6, cima, tá nos motivos. Então tá certo, acompanhe o relator, senhor presidente. Eu estava vendo aqui, não batia para trás, eu falei, tem uma coisa errada. Doutor Breno? Recado foi dado. Você vai... Olha, eu vou chamar a escolta policial aqui, ó. Então fica por unanimidade, R$700 punido a agremiação do Guarani. Guarani não, perdão, do Brasilis. Processo encerrado. Próximo processo da pauta é o 932/2022. O relator é o doutor Breno. Qual a palavra, doutor? Senhor presidente,
Processo 932-2022, partida pelo Campeonato Paulista Sub-13 entre o Taquaritinga e Ferroviária. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Taquaritinga, pois consta da súmula que não houve a execução do hino nacional por falhas técnicas no aparelho de som, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Mariana? Trata-se de um caso semelhante ao que nós já julgamos hoje, que vossas senhorias já julgaram hoje, né? Eu não julguei nada, que eu já sustentei hoje. A Procuradoria aguarda a condenação da agremiação nos mesmos termos da agremiação que anteriormente já foi condenada na data de hoje. Obrigado, doutora. Doutor Fábio? Obrigado, presidente. Por se tratar aqui de categoria sub-13, né, amadora, eu peço a aplicação da pena mínima de R$100 já com benefício. Perfeito. Doutor Breno, quando tiver apto ao voto. Senhor presidente, tal qual o processo 930, exposto anteriormente no presente caso, em que não houve, melhor dizendo, a execução do hino nacional, a diferença para aquele caso é que naquele caso não foram executados os dois hinos, tanto no hino nacional quanto da própria federação, e o esclarecimento acerca da dificuldade de operacionalização técnica teve que vir justamente da defesa. Aqui me parece que consta já tudo da súmula, então me parece que um destino diferente não pode ser tomado. Então, considerando isso, tratasse de uma partida pelo Sub-13, aplico a pena mínima de R$100, presidente. Obrigado, doutor. Doutor Oswaldo? O relator. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre? Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Também voto com o relator, então fica por unanimidade punido em R$100 a agremiação do Taquaritinga. Processo encerrado. Próximo processo é o 933/2022. Doutor Oswaldo é o relator. Com a palavra, doutor. Processo 933, feminino sub-17. Tiger ou Tiger? Tiger. Também atraso, né? Versus Audax. Querem fazer relatório e voto? São dois atrasos. E ambos reincidentes. S- 3 minutos. Esse é o sempre polêmico, então vamos por partes. Doutor Abrão. Vamos por partes? Então, esse é o sempre polêmico. Então, Audax atrasou no início da partida. O Audax atrasou 3 minutos. 3 minutos. R$300 são 150. E a segunda agremiação, Tiger. Denunciada. Tiger. Devido à troca de uniforme. Atraso no início da partida. Paraná. A Tiger foi de 2 minutos pela troca de uniforme da goleira. 2 minutos. R$100 então. Seria 200, 100. Então, doutor, perdão, que eu estava olhando aqui também. Recapitula para mim, por favor, para eu anotar aqui. A equipe do Audax ficou em? 300. R$300. Seria 150. Será? 150, então, com benefício. É isso? 300 é 150 com benefício. 150 claro. com benefício. E a equipe do Tiger? São 2 minutos? 2 minutos. São R$100 com benefício. R$100 com benefício. Tabela de reincidência, as duas são reincidentes aí? É que agora também está no processo, na certidão. Novidade agora. Logo depois. Quem que inventou essa? Você, Julinha? Aqui, ó. Não, boa, não. O Audax é reincidente de todos esses ativos. Você tem que clicar e buscar em outro lugar. Então, Isso já- doutor Alexandre. Rapidinho. Tá aqui, aí. Beleza. As duas agremiações são reincidentes, né? Só para esclarecer. Deixa eu ver aqui. Audax. Sim, as duas são. Então, doutor Alexandre, quando tiver apto. Mesmo, é atraso ou é não cumprir? Isso põe tudo. Senhor presidente, eu cumprimento o relator, mas eu tenho meu ponto de vista em relação ao assunto. Eu deixo de aplicar a majoração pela reincidência, tendo em vista se tratar da categoria amadora,
mas eu particularmente não aplico o benefício do 182 ao valor da tabela, por entender que a tabela já é feita de forma gradativa de acordo com cada categoria. Então, nesse sentido, eu aplico, seria R$300, né, em relação ao... Deixa eu ver o tempo, é isso? Ao DAX, que é 3 minutos, é isso? Deixa eu ver, R$300 em relação ao DAX e R$200, é isso? Em relação ao Tiger, exatamente, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor. Doutor Breno. Senhor presidente, pedindo vênias à nobre divergência, acompanho integralmente o relator. 150 ao DAX e 100 o Tiger. Perfeito. Deixa eu só... Eu vou me achar aqui na minha bagunça. Com relação ao DAX, são 3 minutos, mas voto pelo efetivo prejuízo, a nossa eterna discussão. Voto por R$100. Então, com relação ao DAX, fica por maioria em R$100, apenado. E com relação à equipe do Tiger, 2 minutos, R$200. Perdão, o Audax é 150 e o Tiger aí sim fica os R$100 por maioria. Exatamente. Então, deu certo aí? É isso aí. Para anotar essa... Então, foi certo. Então, daria mesmo. Então, acho que todos os processos foram julgados. Agradeço a todos, boa noite, declaro a sessão encerrada. Obrigado, gente. Esse aqui é o tema.